Vamos ver aqui como é que podemos calcular o produto escalar entre dois vetores. Temos aqui a ilustrar esta situação, um vetor U, um vetor V e um ângulo entre os dois vetores. Temos, no fundo, três estratégias, através de uma fórmula geral que normalmente é a mais conhecida, que é esta, já vamos falar melhor sobre ela. Temos a estratégia da projeção e temos ainda as coordenadas que nos permitem determinar o produto escalar. Começando pelo primeiro caso, pela fórmula geral. A fórmula é esta que está aqui. O produto escalar entre dois vetores será o quê? A norma de um vetor vezes a norma do outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. As normas determinam-se através de uma fórmula, para quem não se lembra, temos aqui, se tivermos as coordenadas de um vetor, temos então que a norma será a raiz quadrada da soma entre as coordenadas ao quadrado. Ok? Bom, então o que é importante destacar na fórmula geral? Primeiro, não esquecer que se trata realmente de um escalar, como indica o nome. Portanto, é o produto escalar. O que nós vamos obter no final, depois de feitas estas contas, é um número real. Em termos de representação, também é importante não esquecer que utilizamos um ponto entre os vetores, como está aqui, e não o sinal de vezes. Portanto, é uma multiplicação especial entre os dois vetores, mas tem de se representar por este ponto. Aqui na forma nós vemos estes sinais de vezes, mas aqui já estamos a multiplicar números reais, não é? Finalmente, destacar, muito importante, a questão do ângulo que vamos escolher entre os vetores. Eu vou colocar aqui um exemplo. Um dos erros típicos quando se determina o produto escalar é escolher o ângulo de forma errada. Portanto, temos aqui assim dois vetores, o vetor U e o vetor V, e estamos à procura do ângulo alfa entre eles. E aqui a questão é, será este ou será o de baixo? Bom, já está assinalado, claro, mas qual é o problema com a escolha de cima? Por que é que não pode ser este caso? Para o produto escalar, nós vamos ter que escolher sempre vetores com a mesma origem. Portanto, vamos ter de procurar na figura como é que colocamos os vetores com a mesma origem e depois escolher o ângulo. Neste caso, transportando o vetor que está a laranja, o V, para ter a origem aqui no ponto O, nós teríamos o vetor agora aqui, o vetor V, e agora vemos claramente que o ângulo alfa estaria nesta posição. Isso seria um ângulo agudo e não um ângulo obtuso. Vamos ver agora um exemplo de aplicação da fórmula geral e temos aqui um quadrado com 2 de lado. Está também já aqui assim a diagonal calculada, 2 raiz de 2, mas se não estivesse podiam facilmente com o teorema de Pitágoras encontrar o valor. Agora, queremos o produto escalar entre AB e AC. Como é que vamos fazer? Vamos aplicar a fórmula, portanto precisaremos do quê? Da norma da AB vezes a norma da AC e vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Neste caso, tratando-se de um quadrado, esta diagonal forma aqui um ângulo de 45 graus e, portanto, até um valor de tabela, nós conhecemos o cosseno e rapidamente determinamos o produto escalar como sendo a norma do AB, que é 2, vezes a norma da AC, que é 2 raiz de 2, e finalmente vezes o cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Feitas as continhas, temos 4. Agora, ainda no contexto de utilização desta fórmula principal, vamos ver algumas das propriedades que resultam da mesma e umas são muito úteis, não estão aqui todas, mas vamos destacar as seguintes. Temos aqui o produto escalar entre um vetor e ele próprio e aplicando aquela mesma fórmula, norma do vetor vezes norma do vetor vezes o cosseno do ângulo. Ora, o ângulo que faz um vetor com ele próprio seria 0 e cosseno de 0 seria 1 e ficamos com norma de U ao quadrado. Depois, o produto escalar é comutativo, podemos trocar aqui a ordem, podemos também distribuir o produto escalar em relação à adição, portanto, o produto escalar aqui ficaria o U por V mais e depois o U por W e temos a distributiva.
Podemos ainda, no caso de termos um número real e depois de termos aqui um produto escalar, temos várias alternativas para a escrita desta mesma expressão. Podemos associar este número com o primeiro vetor e fazer o produto escalar depois com o v, ou associá-lo com v e fazer o produto escalar depois com u. Portanto, qualquer uma destas três formas poderá ser útil em algum exercício. Bom, vamos avançar. Isto em relação à fórmula geral, falta só ver ainda o seguinte. Então, o que é que acontece também no caso de termos diferentes ângulos entre os vetores? Então, vamos ver. Temos uma primeira situação, que é no caso de termos um ângulo agudo. Ora, aplicando aqui novamente a fórmula, nós vemos que, uma vez que a norma é um valor positivo, vamos assumir vetores não nulos. A outra norma será também um valor positivo. Aquilo que vai decidir o sinal do produto escalar será o sinal do cosseno. Então, se temos um ângulo agudo, o cosseno será positivo. Logo, o produto escalar será positivo. Seguindo o mesmo tipo de raciocínio, vamos ver o caso em que o ângulo é obtuso. Ora, se é obtuso, nós teremos um cosseno agora negativo e, portanto, o produto escalar será negativo. Finalmente, e uma situação muito habitual nos exercícios, se tivermos um ângulo reto, então, o que é que acontece? O cosseno de 90 graus será zero e, portanto, o produto escalar é zero. Vamos avançar agora para uma ideia um pouco mais difícil, mas por vezes muito útil, que é a de projeção para calcular o produto escalar. E temos dois casos a analisar. Vamos ver aqui a situação em que temos um ângulo agudo, ou seja, esta situação vamos chamar 1 e a segunda situação com um ângulo obtuso, a 2. Vamos focar a atenção agora na primeira. Bom, como é que funciona a projeção? Nós temos dois vetores e temos aqui assinalados alguns pontos. Uma origem comum aos dois vetores e depois as extremidades do vetor u, ponto P, do vetor v, o ponto Q. E agora aqui muita atenção. O que nós vamos fazer para calcular o produto escalar pela projeção, e é isso que estamos a fazer aqui, é projetar perpendicularmente este ponto Q, que é a extremidade de um dos vetores, na direção ou na reta do outro vetor, neste caso OP. E o que é que nós vemos? Quando projetamos, vamos obter outro ponto. Está aqui Q'. Bom, então como é que se calcula o produto escalar com este método? É muito simples, vamos simplesmente multiplicar o comprimento de OP, que no fundo é a norma do vetor U, de um deles, vezes, vamos multiplicar por OQ', que é este comprimento do que será a projeção daquele vetor V nesta direção. E, portanto, isto, desde que eles tenham o mesmo sentido, vamos obter um valor positivo, que era o que esperávamos para um produto escalar de um ângulo agudo. Portanto, repetindo, temos um vetor, temos outro vetor, escolhemos aquele que queremos projetar, projetamos aqui o ponto Q, vamos obter Q', e agora o produto escalar é só um comprimento, o de OP, vezes o outro comprimento OQ'. Ok? Vamos ver o segundo caso. Agora, então, e no caso de formar um ângulo obtuso, o que é que vai acontecer? Ora, pelo que vimos há pouco, nós esperamos obter um produto escalar negativo. E então isso vai ter de estar refletido na fórmula. Está aqui o menos. Como é que vamos agora fazer a projeção? Na mesma, vamos manter um dos vetores fixos e vamos projetar a extremidade do segundo vetor na direção, na reta do outro vetor. E, portanto, vamos também obter um ponto Q'. Agora, é a mesma ideia. Temos OP, o comprimento, está aqui, e é multiplicado pelo OQ', que está aqui. A única diferença é que, neste caso, temos que colocar o sinal menos para refletir o facto de ter de dar um valor negativo. Ok? Vamos ver isto em ação, com alguns exemplos. No primeiro exemplo que temos aqui, vamos ver uma situação com uma figura que tem os vetores BC e BD e queremos o produto escalar entre os mesmos. O que é que teremos de fazer então? Com a projeção, estamos a usar, não esquecer, a estratégia da projeção, vamos
Então, multiplicar BC, que é 2, e agora a projeção de D seria o ponto C, projeção ortogonal, perpendicular, e nós vemos que o comprimento de B até esse ponto projetado continua a ser 2, e portanto, neste caso, 2 vezes 2, e temos 4. O sinal é positivo, uma vez que a projeção e o vetor ficavam com o mesmo sentido. Outro exemplo, agora uma situação com um ângulo obtuso, e vamos calcular neste caso o BC, produto escalar por BF. Vamos fazer a mesma coisa, fixamos um vetor, está aqui o BC, e vamos projetar o ponto F em A, perpendicularmente. Então o comprimento de BC está aqui, 2. O comprimento na projeção, ou seja, BA ou AB é 2. E como a projeção ficaria com um sentido contrário ao outro vetor, teremos o sinal de menos e daí menos 4. Vamos agora ver um exemplo um pouco mais complicado e ver a importância de conhecer mais do que uma estratégia para o resolver. Para isso, vamos precisar aqui de mais espaço e temos este exemplo. Portanto, temos aqui um triângulo retângulo, temos apenas a medida deste lado, o lado AB, que é 4, e queremos o produto escalar entre AB e AC. Ora, se tentarmos a estratégia da fórmula inicial, a fórmula geral, o que é que vai acontecer? Precisamos da norma do AB, que temos, ótimo, mas precisamos da norma da AC, que não temos, e do cosseno. Portanto, neste momento falta-nos aqui muita informação. Não conseguimos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, não temos dados suficientes. Portanto, como é que nós vamos resolver isto? É possível resolver através desta forma, mas é um pouco mais trabalhoso. Então vamos ver como é que poderíamos fazê-lo. Portanto, nós temos, a partir da trigonometria, que o cosseno deste ângulo, que é aquilo que nós precisaríamos aqui na fórmula, embora não conhecendo o ângulo, podemos descobrir o cosseno, ou escrever uma expressão que o represente. Como é que vamos fazer isso? Bom, cateto adjacente, que é o AB, está aqui a norma da AB, a dividir pela hipotenusa, ou seja, a norma da AC. Bom, vamos aplicar isto à fórmula. O produto escalar será, então, a norma do primeiro vetor, vezes a norma do segundo vetor, vezes o cosseno. Mas o cosseno, acabámos de ver que era esta fração, e, portanto, vamos transportá-la para aqui. Agora, o que é que nós vemos aqui? Que há dois valores que vão poder cortar. Portanto, este norma da AC com o norma da AC vai cortar, e vamos ficar com a norma de AB vezes a norma da AB, e isto nós temos 4 vezes 4, e cá está, então 16. Portanto, embora não tendo toda a informação à partida, era possível desenvolver a partir da fórmula, escrevendo o cosseno, recorrendo à trigonometria básica do triângulo retângulo, e depois vendo que havia aqui um corte que fazia desaparecer a norma da AC, e portanto nunca chegamos a precisar mesmo de descobrir a AC. Bom, isto era pela forma. A projeção apresenta-nos um caminho um pouco mais rápido, portanto, daí a vantagem de conhecer mais do que uma estratégia. Na projeção, o que é que nós teríamos de fazer? Por exemplo, vamos projetar o ponto C, portanto, vamos considerar o vetor AB como fixo, e temos o vetor AC. A extremidade do vetor AC, que é este ponto, na perpendicular vai projetar em B. E, portanto, vamos ter que calcular o comprimento de um dos vetores, o AB, que está aqui, que é 4, vezes o comprimento de A até à projeção, que neste caso coincide também com B. Portanto, a projeção de C coincide aqui, então precisamos deste comprimento, que é novamente AB. E cá está 4 vezes 4, 16. E, portanto, neste caso, havia uma grande vantagem em usar o método da projeção. Para terminarmos, vamos só ver a terceira estratégia para calcular o produto escalar, embora neste caso precisássemos de ter as coordenadas dos vetores. Portanto, se tivermos essas coordenadas, então podemos agora aplicar a seguinte fórmula, que é
tendo as 3 coordenadas do vetor U e as 3 coordenadas do vetor V, o que vamos fazer é multiplicar a primeira coordenada de um vetor pela primeira coordenada do outro, a segunda pela segunda coordenada do outro e assim sucessivamente. No caso de ser no espaço, se fosse no plano, teríamos menos coordenadas. E basicamente é isto. Vamos obter também um escalar, um número, e podemos, por exemplo, ver que se tivéssemos o vetor U de coordenadas 1, 2, 3, o vetor V de coordenadas 0, menos 1, 0, então, para calcular o produto escalar, vamos fazer 1 vezes 0, mais 2 vezes menos 1, mais 3 vezes 0. Ora, temos 0, menos 2, mais 0, e vamos obter menos 2. Portanto, é uma maneira muito simples de calcular o produto escalar, e a partir daqui, por exemplo, poderíamos concluir o quê em relação ao ângulo? Podemos dizer que, sendo negativo o produto escalar, o ângulo seria obtuso. E são as 3 estratégias para o produto escalar.